bem, meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre copywriting. Então, essa aula de copywriting, parte 2. Se você ainda não viu a 1, na verdade, se você ainda não viu as aulas anteriores, eu aconselho voltar lá na playlist desde a aula 1, para você não ter perdido nada, você não perder nada. Bom, nessa aula de hoje, a gente vai estabelecer algumas estruturas, né? No Copywriting Parte 1, a gente falou muito sobre o que é o copywriting, o que colocar como prioridades dentro da produção dele, e também como é que ele pode ser visto dentro de aspectos de redes sociais, como por exemplo o Instagram, né? Que foi o principal exemplo que eu dei. Hoje, agora, a gente vai falar sobre as estruturas, certo? Então, o que eu aconselho? Pega um caderninho de anotações, ok? E vai escrevendo, porque é claro que a Cotive vai disponibilizar para vocês apresentações, né, os slides da apresentação, mas é sempre legal vocês terem ali uma anotação específica para o que funciona para você, principalmente porque a gente vai ter aí um quadro, uma referência de perguntas que é legal que você faça em tempo real comigo, ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, a gente não vai ser ingênuo. Quem está aqui tentando aprender um pouco mais sobre copywriting quer mostrar um tipo de produto, quer expor o seu produto numa vitrine. Essa vitrine vai ser, claro, redes sociais, como Instagram, como Twitter, como o Facebook, pode ser por um canal de comunicação específico, como um site, ou então o próprio e-mail marketing. Pode ser pelo WhatsApp também, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, usam bastante. Mas quem está querendo aprender copywriting tem que entender o que é o seu conteúdo para saber como é que vai escrever esse copywriting da maneira adequada, da maneira que consiga atrair um público, consiga impactar esse público e que consiga também se conectar com esse público, sendo que a conexão, bem aqui, é assim, a chave principal para você abrir a porta das oportunidades, né? Tentei fazer aqui uma analogia, não sei se é muito bem, mas vamos lá. Então, quando você estiver criando seu conteúdo, tem certas questões que você precisa colocar aí na mesa, no papel, para poder ter uma visão, um objetivo, uma missão por trás disso tudo, ok? Não, como você faz copywriting, você precisa ter toda aquela visão administrativa meio que pronta, né? Então, como a gente vai falar aqui, eu vou usar alguns termos, mas eu vou explicar para vocês como é que é esses termos, certo? Primeiro você vai definir o seu nicho. O que é um nicho? O nicho é um público que ele é mais fragmentado. Hoje em dia, você tem a impressão de que olhando para os diversos influencers que tem por aí, que eles têm um público gigantesco e que esse público é geral. Não se engane. Esse público, ele é bem nichado. Por exemplo, se você for parar para pensar na ex-BBB da Boca Rosa, que antes era empresária, o público dela sempre foi nichado para o lado de beleza, né? Estilo de vida e moda. Então, já foi nichado para esse canto. Se você parar para pensar, por exemplo, no Gil do Vigor. O Gil do Vigor, o público dele no início era quem assistiu o BBB. E depois virou aquele pessoal que é LGBT e que curte um ensino acadêmico. Então, ele tem dois públicos nichados, mas que ele consegue combinar sem dificuldade. O seu nicho, você vai ter que entender o que é o público grande dele para poder ir fragmentando até chegar onde você quer. Por exemplo, para quem tem um bookgram, eu mesma tenho um bookgram, e eu comecei achando que eu tinha que falar sobre todos os livros que apareciam. E depois que eu entendi um pouquinho mais sobre copywriting, eu comecei a praticar e entendi que eu não vou falar de todos os livros possíveis. Eu vou falar dos livros
que eu tenho mais facilidade, mais fluidez de conversar, que são nichos geralmente voltados para escritas independentes nacionais e escritas de fantasia. Então, Percy Jackson, vou falar sobre Divergente, vou falar sobre Jogos Dourados, eu vou falar sobre autores independentes que são aqui dentro do Brasil, como os que aparecem em Camomila, em o gato amarelo, o gato laranja, esqueci agora o nome, perdão, Cupido, todos esses aí são produções que eu sei que são nacionais e que também estão dentro de fantasias, né? Então eu consigo combinar de uma forma que o copyright saia fluido e saia parecendo orgânico, né? Independente se eu quiser impulsionar ele ou não. Então, definir o seu público. O que é o público grande? Que seria do público grande? Pessoas que gostam de ler, leitores. O que seria um pouco mais nichado? Leitores que gostam de ler fantasia. Um público mais nichado ainda. Pessoas que gostam de ler fantasia e escrita nacional brasileira. E o que eu poderia deixar ainda mais nichado se eu quisesse? Pessoas que leem fantasia e leem escrita nacional brasileira independente e também tem interesse em escrita criativa. Nossa, eu já nichei aí e fico bem específico. Quais são as pessoas que passam por esses 3 filtros? Claro que no início, a gente tem que sempre lembrar que no início talvez eu não encontre todas as pessoas de uma vez. Mas aos poucos, quem é desse público, conhece outras pessoas que também iam gostar desse conteúdo. Então, vai indicando para A, para B, para C. Então, quando você nicha, fica até mais fácil de você conseguir ter recomendações para visualizar no seu perfil, visualizar na sua página, esse tipo de coisa. E aí aqui tem outra coisa que é importante para o seu copywriting. São as referências que você vai trabalhar. Como assim as referências? Todo mundo tem um tipo de referência, certo? Então, se eu estou falando sobre... se eu estou falando aqui, eu estou falando agora sobre mundo literário, né? Sobre escrita criativa. Quem que foi minha referência? Teve 2 referências em específico que me fizeram começar a dar aula de escrita criativa. A primeira referência foi a Bel Rodrigues, que ela tem um canal maravilhoso no YouTube que fala sobre livros, e também e alguns outros booktubers que eu acompanhava na época de 2014, 2013, que o Eduardo Silta, eu também acompanho bastante, o Geek TV, e agora o Manual TV, e também para escrita criativa, eu acabei me vinculando muito com um grupo que tinha de fanfictions de One Direction no Twitter. Então, acabei juntando os 2 lados e eles são minha referência para toda vez que eu faço alguma coisa. Quando você olha um conteúdo meu, você fala, cara, isso realmente tem uma coisa assim, meio amadora que chama atenção. É bem profissional, mas tem um quesinho meio amador, que é a maneira como eu falo com o público, que soa muito como reunião de fanfictions, de fic writers, que soa também muito como os booktubers de 2013, 2014, né? Então, tem essas referências que eu sigo. E essas referências, elas não precisam também ser só pessoas que eu admiro. Elas também podem ser assim, eu abri o Pinterest e vi, nossa, eu quero fazer um post que seja sobre Taylor Swift. Eu estava no Pinterest, Taylor Swift, e vejo assim, a estética da Taylor Swift de cada álbum, e eu falo, nossa, eu posso fazer uma coisa bem legal aqui, trabalhando com escrita criativa. Entendeu? É isso que eu falo de referência. Você tem caçando a estética das coisas e incorporando aos poucos alguns detalhes dentro da maneira como você vai atuar, né? Como você vai produzir. E aí também, nessas referências, vai te trazer uma ideia, umas coisas assim. A questão da ideia clichê. O que é essa ideia clichê? Que um momento já usou, que ela é uma ideia bem genérica e falar assim,
como é que eu torno essa ideia clichê em algo que é meu? Uma coisa que as pessoas falam assim, nossa, isso é muita cara da Laís fazer. Então, é você trabalhar em cima de uma coisa genérica e transformar em algo único que é seu e autenticamente seu, né? E dentro dessa criação de novos conteúdos, você pode ver novas perspectivas, né? Ah, cara, nunca vi alguém falando sobre uma escrita criativa só para pessoas que querem fazer fantasia nacional brasileira, que é uma fantasia que é independente, é uma fantasia que se passa no Brasil, e ela é uma fantasia que pode ser uma baixa fantasia, ou pode ser uma alta fantasia, né? Tudo isso, né? E é legal que você lembre que uma das etapas dentro das suas novas perspectivas, dentro da sua ideia de buscar por clichês e transformar em algo autenticamente seu, de você buscar por referências, de você entender mais esse público, você tenha sempre um espaço para abraçar a frustração. Como assim? Cara, a gente está falando de pessoas, de se conectar com pessoas. E a comunicação, ela é uma coisa, ela é uma habilidade muito, muito específica e complexa. Porque a maneira como eu me comunico com você aqui e agora pode não fazer sentido para alguém fora dessa bolha. Então, é muito legal que você entenda que vai ter pessoas que você não vai conseguir atingir no seu nicho e vai estar tudo bem. Depois você pesquisa e fala assim, como que eu posso para essa pessoa? Ou então você reflete assim, talvez essa pessoa realmente não consuma o conteúdo. E, claro, nas redes sociais você tem muitos trolls, então você vai se fechar com pessoas falando, nossa, que conteúdo superficial, aquele conteúdo que você passou assim, você conteúdo superficial, que meia boca, que genérico. E você olhando e pensando, gente, mas eu tenho mais do que aqui, como que a pessoa tá achando isso? É legal você ter essa frustração também, porque é dessa frustração que você vai ter novas perspectivas também, que você vai ter mais ideias novas. Vocês pensem na Taylor Swift, que agora é uma indústria musical, e ela fez o álbum de 1989, quando ela estava no auge da fama e estava indo para todas as premiações e tinha uns cards só de meninas, de melhores amigas, que ela era para a atenção. E aí foi uma ligação, foi um embate novo com a Kim Kardashian e o Kanye West, e ela assim foi jogada na lama do ostracismo, e ela criou o álbum do Reputation justamente para poder subir de novo. A frustração dela se tornou a arte, que foi o álbum do Reputation. Inclusive agora o pessoal tá aí esperando para ser lançado, e tem muita gente que gosta da estética, parece o tempo todo. Então, olha aí, a frustração ela também dá novas perspectivas para vocês. Então, abracem essa frustração, vivam a frustração, para que vocês consigam pensar fora da caixa. É legal lembrar aqui que quando você está montando o seu conteúdo, você tem que entender a diferença entre interesse e necessidade. Geralmente, o conteúdo orgânico é aquele que vai despertar a necessidade, né? Como assim? Quando você dá uma informação, quando você faz um conteúdo informativo, a pessoa que tem necessidade, ela vai consumir aquilo muito mais rápido, então ele vai comprar com muito mais frequência. Mas você não pode viver só da necessidade dos outros. Você também tem que despertar interesse. E aí é que surgem aqueles teus posts que são interativos, mas que nem sempre dão certo para bombar. Tipo assim, este usuário gosta da tropa de Friends to Lovers. Esse personagem, sabe, que você tem um carrossel dizendo este personagem, este usuário gosta de tal tipo de categoria de livro, tal tipo de livro, tal tipo de leitura. São coisas que despertam o interesse da pessoa, mas nem sempre tem interação suficiente para isso. As trends também são novas. Às vezes você faz uma trend que está bombadíssima e não bomba tanto assim no teu perfil, porque desperta o interesse das pessoas, mas não é garantia que vai fazer sucesso com você. Às vezes assim você tem que estar sempre
dar um equilíbrio entre interesse e necessidade, porque se você ficar só na necessidade, as pessoas começam a ficar exaustas, elas começam a falar assim, gente, mas esse conteúdo, ele é tão complexo e assim, não é fluido, eu não consigo mais viver disso. É só você parar para pensar que quando você tem contas, quando você tem contas de, por exemplo, do Duolingo, nem todos os posts deles, na verdade, poucos posts deles são realmente sobre a necessidade informacional que você fala da plataforma. A maior parte são os estagiários de publicidade brincando com as trends e brincando com isso e com aquilo. Por quê? Porque aí ele equilibra. São conteúdos que são exaustivos, que são de sua necessidade, e tem um interesse que nem sempre bom. Mas quando você combina certinho os dois, eles funcionam perfeitamente. E aí você tem que lembrar, novamente, esse é o momento que você vai escrever aqui, tá bom? Escreve no seu caderninho. Quem que é o seu crush? Quem que vai ser o crush desse teu perfil? Desse teu perfil literário, desse teu perfil de vendas? Quem que vai ser o teu perfil-alvo? Porque eu posso falar assim, o meu perfil é para leitores de fantasia, leitores de escrita independente brasileira e pessoas que curtem escritores que gostam de escrita criativa. Mas qual que vai ser o perfil ideal, o idealizado? O meu vai ser provavelmente pessoas LGBTs que tem ali entre 18 e 30 anos e que consome e que, além de ler, também escreve conteúdos próximos ao que eu publico. Então, esse vai ser o perfil, certo? E qual que vai ser... E vocês vão ser compatíveis? O seu crush vão ser compatíveis? E eu quero dizer, as informações que você vai jogar vão ser legais para ele? Olha, se eu sei que o meu perfil ideal, meu crush, é esse do nichado dos 18 aos 30 anos, então as informações que eu vou colocar vai ser muito assim, vão ser nostálgicas, mas também vão ter um pouquinho de geração Z. Então, eu vou falar um pouco assim, sobre a guerra entre geração Z e millennials e quem está naquele limbo entre geração Z e millennials, mas eu também vou fazer coisas tipo assim, essa nova trend aqui é legal, essa trend aqui foi antiga, mas é legal que ela volte também. Eu vou colocar conteúdo tipo assim, se você gostou disso, que é atual, você vai gostar disso, que era dos millennials. Entendeu? Então, eu já vou fazer isso. E aí, eu vou poder fazer propostas de diálogos com eles que vão ser as conexões através desses posts. Vocês têm que lembrar que, no final, a gente tem que pensar no design. O que é esse design? É você ter uma paleta de cores, às vezes específicas, que vai mostrar a tua marca, às vezes é um tipo de fonte específica, mas o design é sempre um design que seja autêntico, que lembre o que as cores que tu coloca, as cores do teu perfil, e que também dê destaque para a parte escrita, que vai ser do copyright, né? Eu tenho sempre essa questão. Quem viu o Telecurso 2000 vai gostar disso, é hora da revisão. Na revisão de hoje, a gente entendeu que o copyright, para ele ser sucesso, para ele dar certo, você tem que ter uma comunicação confiante. Você tem que entender que quem que é a pessoa com quem você está se comunicando, dar as informações que ela precisa, você tem que dialogar com ela e você tem que, acima de tudo, fazer tudo isso para se conectar com ela e manter essa conexão. Siga a sua intuição, use das suas referências, use de ideias antigas e torne elas suas, use da sua frustração também, e aí a gente use do seu amadurecimento. Trabalhe o seu amadurecimento para entender que a frustração também é uma etapa de produção e que nem sempre todos os seus posts vão bombar, mas só por você ter se esforçado para aquilo atingir 2% do teu público, já está valendo. E no final, as referências de design mostre que você é autêntico. Você tem sim a sua própria estética e você não sabe ainda qual que ela é, mas você pode montar ela e montar ela várias e várias vezes, se você quiser. Tudo isso para um copywriting de sucesso.
Então, muito obrigada por ter assistido a parte 1 e a parte 2 do copyright. E eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, que eu tenha amparado vocês, assim, do mais grosso ao mais fino detalhe. E se você não tiver dúvidas, por favor, deixe nos comentários, ou então entre em contato com a Cultive, comigo. Você sempre pode seguir a Cultive pelo YouTube e pelo Instagram, e me seguir pelo Instagram também, @cursosbiblio, ou então lá na Bíblia, ok? Vou estar sempre aqui para tentar te responder. Um beijinho e até a próxima.